Olá pessoal, é com muito prazer que aqui está novamente conosco o Jordelei. Ele que veio aqui uma vez, fez um vídeo que vocês gostaram muito, fizeram muitas perguntas, né? Ele que conversa com os espíritos, canaliza os mentores, né? Vê também como ele nos comentou no outro vídeo que eu irei deixar a recomendação no final. Então vocês mandaram muitas perguntas, eu selecionei algumas pra gente conversar hoje, certo? E se você tiver alguma outra pergunta que queira acrescer, por favor, deixe nos comentários para que tomara que o Jordelei venha mais uma vez. Venho quantas vezes for necessário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. É bom demais estar com vocês de novo. Ainda mais é uma alegria muito grande saber que o nosso vídeo foi o mais voltado do ano passado. Foi, verdade. Verdade, e foi um me vídeo deixou mais muito feliz. Li quase praticamente todas as perguntas. Gostaria de responder todas, né? E agradeço a simpatia, o carinho de todo mundo que estava ali. Todas as perguntas muito pertinentes. Aos poucos a gente resolve. Cada um. Muito bom. Bom, a primeira pergunta, que é bem comum, tinha várias perguntas semelhantes, que era sobre o desenvolvimento da mediunidade. Né? As pessoas, às vezes, elas não sabem se todo mundo pode desenvolver uma mediunidade, se tem algumas pessoas que, por missão ou por algo a desenvolver na Terra, vêm já com a mediunidade, ou se é possível desenvolver. E também tu pode nos falar como que foi no teu caso, como foi o teu desenvolvimento da mediunidade. Claro. Tem algumas coisas que eu gostaria de deixar claro, que talvez não tenha ficado bem entendido no vídeo passado. Eu resolvi estudar e me aprofundar sobre as obras do Kardec, né? O Pentateuco, as 5 obras do Kardec, mais as obras complementares, claro. Mas não por achar que ali encontra-se a verdade absoluta, não. Era porque a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um esqueleto, e para daí construir o corpo em cima. E eu achei que Kardec era uma base sólida, né? E eu continuo achando isso. Porque quando a gente estuda e lê as obras de Kardec, a gente percebe o ser cientista que estava ali. Ele não é possuidor de faculdade mediúnica alguma, mas ele conseguiu codificar um monte de perguntas e respostas e transformou num acerto incrível. E ele encerra suas obras dizendo sobre o Espiritismo: nunca ninguém dará a última palavra. Ou seja, ele deixou completamente aberto. Então, nada se contradiz com as outras verdades que tem ali, como as verdades da Umbanda, como as verdades da Grande Fraternidade Branca, como inúmeras outras verdades, né? Que eu leio e busco todas, sabe? Porque eu acho muito interessante. Bem, em relação a isso, essa breve introdução é para dizer que mediunidade para mim é um negócio muito delicado, muito amplo. Por quê? Eu acredito seriamente, e isso é contra, tem uma parte de médiuns que não concorda com isso, mas é a verdade que eu tenho por vivenciá-lo, né? A mediunidade é uma faculdade existente em todo ser reencarnado. Todo. No instante que existe a junção corpo e espírito em um bebê, formou-se a mediunidade. Porque médium é meio. Meio do quê? Meio entre dois mundos. Óbvio, né? Claro. Então, temos um meio. O meio somos nós. Meio do quê? Nós, como seres espirituais que somos, né? E Kardec diz que nós precisamos compreender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre e não terreno, e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Então, eu estou botando esse lado para ver a amplitude da ideia desse cara. A gente fala também sobre o nosso cérebro, né? Que ele é uma interface para que a gente interaja nesta dimensão. Exato. Mas a nossa consciência está lá, né? Tá, total. Então, essa mediunidade também já é esse meio, através desse nosso corpo, de viver nessa dimensão física da matéria densa, né? Aqui. Então, é mais a prova, né, já da mediunidade que todos têm, né? Exato. E aí, partindo dessa ideia, nós mediamos o mundo espiritual ao qual pertencemos e mediamos o mundo terreno ao qual estamos momentaneamente. Então nós somos o meio, todos somos médios, em maior ou menor nível. O maior ou menor grau. Acontece que alguns trabalhadores, algumas pessoas, elas vêm com missões reencarnatórias. Eu não gosto de ter uma missão porque nós não somos missionários. Nós somos trabalhadores, né? Trabalhadores da última hora. E nós viemos com a missão de trabalhar, de erguer o quê? O que nós não conseguimos fazer anteriormente. Existem algumas obras espirituais e espíritas que dizem que uma reencarnação para um médium bem trabalhado, bem vivida, seriam 10 reencarnações. O trabalho de uma bem vivida mediunicamente seriam 10. Ou seja, é uma missão muito pesada.
Uma missão pesada não no sentido de ruim, mas no sentido de trabalhosa, né? De trabalhosa. E pode dar um grande triunfo, como, né? Ou uma grande perda, né? Então, ou seja, entre isso aí. Mas a mediunidade, sim, ela pode ser desenvolvida por todos, porque todos nós temos a intuição, todos nós temos a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. E, então, esse é o ponto que eu vejo na mediunidade. Entende? Então, é possível, sim, todos desenvolvermos as nossas capacidades mediúnicas, mas nós não podemos desejar uma única mediunidade, porque nós não sabemos qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa, a gente não sabe. Então, às vezes, a gente deseja por demais a clarividência, mas a clarividência seria um desperdício das reencarnações. Porque é o que a gente quer, e a gente acaba não percebendo o que a gente tem. A gente busca o que quer. Então, quando a gente se entrega por completo, seja na meditação, seja na yoga, seja na onde formos, na oração, no evangelho, no culto do evangelho no lar, no culto da oração, nossa residência. Quando nós vamos focados numa única coisa, às vezes a gente deixa de ver as belezas da nossa caminhada. É quase como, uma comparação muito distante, mas é como a gente está muito apaixonado por uma pessoa. E a gente só olha para aquela pessoa, só enxerga aquela pessoa. E às vezes tem muitas pessoas muito bacanas ao nosso redor, a gente acaba nem percebendo. Mas ali talvez poderia estar o grande amor da nossa vida. Bom, tem muita gente também que tem medo, né, da mediunidade, por ver espíritos, por ver as entidades, e por mais que elas saibam que estão ao redor, mas ver é diferente, né, é outra questão. E pelo que tu nos falou também na outra vez que tu veio, sobre um choque também quando vê, né, porque a pessoa muda radicalmente também seu modo de pensar às vezes. Sim. Então, qual é a dica para as pessoas que nos comentários mostram ter medo de ver e que não querem ver e que de noite se tapam nas cobertas para não olhar para trás? O que a gente precisa compreender é que a clarividência, né, é uma visão espiritual. A clarividência é uma visão espiritual. E por ser uma visão espiritual, raramente ela se manifesta aos olhos físicos, porque o olho físico ele é muito limitado. Agora, a visão espiritual, que é a qual nos faz enxergar, tu pode estar com os olhos abertos, com os olhos fechados, que é a mesma coisa. Porque o teu espírito não precisa desses olhos físicos, é tu como espírito enxergando. Então tu pode estar tapado e tu vai ver igual. Porque a gente enxerga através das coisas. Mas não é para ficarem com mais medo. Não, é muito pelo contrário. Até pelo seguinte, eu sempre brinco assim nos grupos de estudos que eu frequento e que eu participo, né? Tu tem medo de ver? Olha bem pra mim aqui, olha bem pra mim. Aí eu solto o cabelo, que é pior, né? E olha bem pra mim. Eu te causo medo? Não. Pois é, quando tu vê um irmão, é a mesma coisa. Olhar um irmão é a mesma coisa, porque ele vai se manifestar igual à forma que ele estava na existência a qual ele se prendeu, ou a última talvez, né? É tudo lindo. Só que é uma matéria menos densa. Não é fantasma que flutua, que vem com lençol, não é nada disso. É apenas um ser humano com os desenhos, com os moldes do corpo que se apresentam na frente. Os mentores de luz, claro, esses são mais bonitos de ver, é muito mais bacana, porque tu não percebe a chegada deles. Às vezes até tu percebe como se tivesse no desenho do Peter Pan o sininho, sabe? Com o sininho aí chegando, aquele pontinho de luz que se manifesta assim na tua frente, aí é muito amor, entende? E às vezes eles nem se manifestam, eles apenas falam, né? Eles apenas falam. Mas não tem que ter medo, não. Agora, uma das coisas, o medo é um processo natural. A gente tem medo do desconhecido. Tu vai fazer uma prova, tu não tem medo? Tu vai encontrar uma pessoa que tu nunca viu, não tem medo? Tu vai para uma reunião que é muito importante na vida, não tem medo? Claro, o medo faz parte da nossa vivência, né? Porque a gente teme o desconhecido. E o mundo espiritual, por mais que a gente é dele, pertence a ele, e estamos inseridos nele, porque isso aqui que a gente tem também é mundo espiritual. Entende? Por mais que a gente tenha isso, a gente tem o desconhecido. Porque a gente acha que é assim, a gente acha que é assado, mas aí os outros dizem que é daquele jeito.
Se a gente tem muita coisa, então a gente teme isso. Também tem muita figura, muita imagem mal retratada sobre, né? Extremamente, assim, todo mundo gosta de retratar como um mundo sendo muito perverso. Claro que existe a perversidade, porque nós encarnados somos perversos, né, inúmeras vezes. Mas o mundo espiritual é exatamente como é o mundo terreno, exatamente igual. Mas eu tenho medo do umbral, ou das zonas densas, ou o quê? Não, nós estamos no umbral. Isso aqui é umbral. então tá tudo certo, não tem que ter medo. Agora, as percepções são pelo campo áurico. As nossas auras, independente de onde a gente está, ela percebe tudo que tem ao nosso redor. E às vezes causa alegria, às vezes causa estranheiras, às vezes a gente espiritualmente sabe que tem algo ali, só que daí quando a gente interpreta essa energia, a gente se remete ao medo porque é desconhecido. Mas não tem que ter medo. E para resolver o medo, receitinha, Senhor Jesus, Senhor Deus, ou o ser que tu acredita que te ajuda, entende? A conexão é importante. Né? Por favor, nesse momento eu estou com medo. Pode me dar a mão, claro, não com essas palavras, mas liberte o teu coração para conversar com o ser que te protege, né? E que o medo passa na hora. Uma vez tu me contou, eu nunca esqueci, uma vez que eu fui lá ouvir uma palestra tua, que tu disse que no teu quarto tu passou algumas semanas rezando bastante, né, se comunicando bastante com Deus, e de tanto fazer isso, tu começou a desenvolver mais a tua mediunidade, tu começou a até mesmo enxergar, né, você me lembra que tu tinha relatado isso. Sim. Então isso também essa conexão mais direta que tu propicia com essa frequência de energia, né? Faz com que tu se aproxime dela também e também desenvolva esses mecanismos em ti, porque tu está utilizando eles. Exato. Né? Ao contrário de não utilizar, ele permaneceria com uma certa atrofia, digamos assim. Sim. É que, veja bem, Pedro, nós canalizamos energia 24 horas do dia. Nós é toda a humanidade. Canaliza energia 24 horas do dia. O tipo de energia que eu canalizar vai depender das minhas ações. Se eu estou envolvido numa roda de cigarro, eu vou estar envolvido naquela energia. A energia que eu vou canalizar são aquela lá, em relação ao vício. Se eu estou numa roda de bebedeira, eu vou estar envolvido naquela egrégora energética. Está comungando. Comungando, né? Eu estou convidando mais seres, pessoas, para ali estarem desfrutando daquele momento comigo, né? Se eu estou em oração, eu estou comungando com seres com uma energia mais elevada. E a prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição, em todos os sentidos. Veja só, a primeira vez que tu bota o cigarro na boca, pelo amor de Deus, ninguém coloca cigarro na boca, mas tu não vai conseguir fumar uma carteira no primeiro dia. Com a prática, tu vai conseguir fumar até mais de uma por dia. Não façam isso, pelo amor de Deus. Idem pro álcool, idem pra qualquer droga. Se no início das tuas orações tu não sente nada, e tu continua fazendo, chega um momento em que a tua conexão com aqueles seres que te protegem, que te guiam, que te orientam, torna-se mais fácil, acessível. Porque é fácil a comunicação. É o que eu digo, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente abre uma porta. A gente passa de lá receber energia e com aquele campo contribuir com a energia, né? Então a gente faz aquilo crescer. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente está alimentando, né? Está construindo ao nosso redor, né? Essa é a parte da materialização que acontece, né? A gente vai entrando em sintonia, em sincronicidade com os acontecimentos ao qual a gente se sintoniza. Claro. Muito bem, vamos ver se eu acho aqui alguma outra pergunta. Bom, o mundo de regeneração, né? Que a Terra está em transformação já há bastante tempo, né? Pode não parecer grandes mudanças, mas se a gente for pensar, minha avó, ela nasceu na época do Lampião e hoje ela tem um processador i7, né? Então, olha a grande evolução que foi em um curto período de tempo, né? E a gente sabe que a transição planetária, ela não é do dia para a noite, ela já vem acontecendo e continuará acontecendo, né? Existem até datas estabelecidas para que em 2052 ela já esteja estabelecida, né? Até lá tem muito caminho, tem muita evolução social e moral nossa. E neste caminho, muitas pessoas me perguntam de eventos aos quais poderiam acontecer, né? E a gente sabe que a sociedade hoje ela está construída de uma forma que o barro está seco.
né? E que para haver algumas mudanças é preciso tremer alguma coisa no sentido moral, né? Ou seja, alguns acontecimentos que favoreçam uma mudança de vista, uma mudança de imagem das pessoas, uma mudança de vista, né? De crenças das pessoas. É antigo, também tem que mudar para o novo, né? Novas visualizações. Mas eu acredito, né, que a planeta Terra já tudo que acontece é necessário, né? E eu até falo para as pessoas que elas não se preocupem com nada disso, né? Porque todo mundo está na sua sincronicidade e todo mundo vai estar aonde tiver que estar para o melhor da sua evolução sempre, No né? momento exato. No momento exato. E as coisas irão acontecer, a evolução na sociedade vai acontecer e ela vai ser o mais suave possível, dependendo de nós, né? Do que a gente está construindo. É porque é a gente que está construindo a nova Terra aqui no nosso planeta, né? Na nossa casa. Então, qual é a tua visão sobre esse caminho em direção à regeneração que nós já estamos começando? Claro, na verdade, sim. Primeiro precisamos entender o seguinte: nós viemos de um mundo primitivo, né? Vamos começar no mundo primitivo, tá? Viemos do mundo primitivo. E nós temos todo um aparato sendo fortalecido pela ciência e pela história sobre como era o planeta Terra, né? E como ele se transformou, né? Como ele chegou. Saímos do mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, que é o qual a gente ainda está inserido nele. O mundo de provas e expiações, o que é? É um mundo onde existe o bem e o mal, mas onde o mal predomina. Isso a gente vê em tudo que é lugar. A gente vê o mal na rua, a gente vê o mal dentro de nós. Porque existe muito mal dentro da gente. Senão a gente não estava por aqui, né? Existe muito mal dentro da gente. E a gente percebe isso quando surge o orgulho, quando surge a vaidade, quando surge ciúmes, quando surge o sentimento de posse, bem, enfim, paramos por aí. Mas existe coisas muito boas dentro de nós. Existem pessoas como tu querendo fazer isso acontecer. Como todos nós, tenho certeza. Exatamente, exatamente. Então, isso são as coisas muito interessantes. Então, o mundo de provas e expiações seria basicamente, sim, num resumo muito grande disso, onde existe o bem e o mal, onde o mal ainda prevalece. O mundo de regeneração, o mal vai continuar existindo. O bem também. O bem vai prevalecer. Ou seja, o que vai mudar é a atitude das pessoas, a moral das pessoas, né? A moral das pessoas. E isso é muito importante ressaltar. E essas datas, elas são muito sem sentido. Me desculpe a sinceridade, mas é a minha maneira de pensar. Essas datas são muito... Nós precisamos de data para tudo. Né? E eu não sei... 2052, 2054, pode acontecer um monte de coisa. Mas para mim pode não acontecer nada. Eu vou estar aberto para a mudança nesse período. É os meus passos daqui até 2054 que vai dizer isso. Exatamente. Entende? Então 2054 pode ser um grande mundo ou pode ser a mesma coisa. Uma coisa é diferente, vai estar muito melhor. Claro, sim, com mais tecnologia, com mais informações, com mais recursos, muito melhor. Ou seja, isso já é o avanço da regeneração. É o avanço de bons espíritos trazendo ensinamentos importantes a todos, entende? Agora, essa data chegou-se em função de Chico Xavier. Ele nunca previu nada. As pessoas interpretaram a previsão dele. Apenas ele disse que a partir de 2054 começaria a terceira leva ou a segunda leva de espíritas, que seriam os espíritas reencarnados, espíritas desencarnados, reencarnados novamente. Então seria nessa fase que teria a segunda e a terceira leva de espíritas reencarnados. Agora, o que se entende daí... Abriu as interpretações foram abertas e saiu de tudo. E saiu de tudo. Mas talvez todas estejam certas. Talvez todas estejam equivocadas. Mas é aquilo que tu disse, né? A mudança depende de nós e de cada um de nós. Se a gente não mudar, nada vai mudar. Eu estou tentando fazer com que a regeneração em mim ocorra amanhã, semana que vem. Mas isso depende da gente. Então, não sei se é o que... Perfeitamente. Muito bem. E tem mais pergunta também, né? Uma outra pergunta tu disse que é simples de responder, que é o que se sente durante a psicofonia? Eu não sinto nada. Não sinto nada. Eu sinto dor depois. Mas durante nada. Que a psicofonia... eu recomendo muitos livros para que vocês possam ler sobre mediunidade. Porque mediunidade tem que ser estudada. Tem Leadbeater falando sobre mediunidade, né? Tem...
inúmeros outros autores falando sobre mediunidade. O Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, são autores assim que eu recomendo debaixo d'água, sabe? Não tem que se preocupar, as informações ali são muito sérias, muito sérias, muito sérias. E exime-se por completo a ideia de egoísmo, de uma energia toda devotada ao trabalho, sabe? A gente sente, né, em cada linha. E tu lê uma obra de Joana de Ângeles, por exemplo, a energia de Joana de Ângeles vem para cima de ti, cara. E é ela que te acompanha, a falange dela que te acompanha no estudo da obra. Então é muito interessante. Tu lê uma obra de Emmanuel, de André Luiz, é a egrégora deles que está ali te ajudando a te orientar aquilo. Não é outra coisa. Entende? E é muito interessante o desenvolvimento nessa questão. Mas a base de tudo, para mim, ainda é o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é um manual de como nós médiuns devemos nos comportar. Não apenas nos comportar, como nós devemos estudar. Não só como devemos estudar, como nós devemos agir diante das informações recebidas. Não apenas, ou seja, aí a gente começa a entrar cada vez mais, entende? Mas ali é muito interessante. E tu lê uma vez, tu lê duas vezes, tu lê três vezes, tu lê quatro vezes, tu lê a quinta vez. Cada vez não entende mais. Tu entende mais. E parece que é a primeira vez que tu está lendo. Parece que, mas como que eu não prestei atenção nessa informação antes? Mas bem, por que eu falei isso? Tem todo um apanhado histórico no início, todo o processo para que se possa entender a mediunidade, e depois tem as mediunidades, as faculdades mediúnicas. A psicofonia é sempre posta como uma faculdade muito rara, e realmente é muito rara. Realmente a psicofonia é uma faculdade rara. Existe, sim, inúmeros trabalhadores que dão passividade. Mas existe uma diferença entre passividade e psicofonia, sabe? Muito sutil, mas existe. A psicofonia ela funciona exatamente igual ao processo descrito no Livro dos Médiuns sobre psicografia. Temos aqui mais uma pergunta, que é a dica para contato com seus guias, com os mentores e com o planeta físico em geral. Claro, então eu vou falar um pouco de uma outra pergunta que não foi respondida, que é como surgiu a mediunidade em mim. Óbvio. Porque afinal de contas, como surgiu ela em mim e como que eu desenvolvi? Você responde as duas perguntas da mesma coisa. Desde criança eu sempre tive muito medo, tinha medo de tudo. Medo de dormir sozinho, medo de fazer um monte de coisa. E tinha um outro agravante, eu era sonâmbulo. Teve uma fase que tinha que esconder as chaves porque eu saía caminhando à noite. Eu tinha que sair caminhando, eu saía caminhando à noite. Eu era criança, acho que tinha 8, 9 anos, 10 anos no máximo. Isso já acontecia. Só que depois entra a fase de trabalho, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque nós somos uma família que passou muitas necessidades. Mas a dor ajudou muita coisa. Aí depois passou isso e a gente entra numa fase que é a adolescência, ou a aborrecência mesmo, sabe? Só que eu não podia ter essa adolescência, eu não tive muita liberdade na minha adolescência. Porque meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito rígida, muito rígida. Ele nunca deixou eu sair nem para... Eu moro aqui numa cidade no interior, uma cidadezinha pequena, tem 20 mil habitantes a cidade. Muito pequena a cidade. Então lá tem uma avenida, o Bobó, né, onde todo mundo vai e domingo à tarde fica. Meu pai nunca deixou eu ir nesse lugar. Nunca. A primeira vez que eu saí, sem ele estar junto, foi quando eu me mudei para Santa Maria. Aí eu podia sair. A trabalho sim, podia ir aonde eu quisesse, mas a diversão não. Diversão não podia. Pois bem, isso então me trouxe muitas coisas. E nessa fase é normal a gente se desligar de tudo. Né? Só que nessa época eu era obrigado a ir para a missa, né? Porque meus pais eram católicos, e eles ainda acham que eu estou errado em não ir na missa, mas eles não entendem que eu vou. Eu vou em outro tipo de congregação religiosa. Então. Eu me afastei de tudo. Aí entrei para a faculdade, e na faculdade tu te afasta de tudo mesmo. Então, 2001 foi quando terminou minha faculdade. Ali eu já estava começando a apresentar os primeiros problemas, realmente, que eu achava que era problemas. Porque minha cabeça fica muito confusa. Porque eu queria uma coisa, então eu ia fazer aquilo e eu não conseguia fazer aquilo. Aí eu estava ali fazendo aquilo e minha cabeça estava em outro lugar. Ou seja, minha cabeça sempre estava em um lugar diferente da onde eu tinha que estar.
começou outros problemas. Eu começava a ter um grande desenvolvimento, no caso, no meu caso a música, né, o instrumento, o meu trompete, eu tinha um grande desenvolvimento. Aí eu chegava para ti, para mostrar meu trabalho, a energia ia para outro lugar. Eu não conseguia tocar. Eu não conseguia tocar para outra pessoa, porque a energia ia para outra coisa. Mas eu não sabia que era isso. Eu achei que eu estava ficando louco. Sinceramente, eu achei que eu estava dando com síndrome disso, síndrome daquilo. Tá? Pois bem, aí 2003, surgiu, e aí eu estava ateu completamente, não ia à igreja, não ia nada, não acreditava em nada, falar de espírito, por mais que eu já tivesse visto um monte quando era criança. Não, não quero saber disso, isso é tudo história. Isso é tudo loró. E aí me diziam, tu precisa ler, tu precisa ler, tu precisa ler. Eu disse, não, eu já leio bastante partitura, não preciso ler nada dessas coisas. Eu sempre dizia isso. Até que um dia eu chegou a dona Rita para mim e disse, vai abrir um centro espírita, sim, 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 vamos. Quero saber do centro espírita. Tá, ela foi e voltou contando as maravilhas. Que lá tinha um médium que se ajoelhava, recebia quantidade, chamado Kilmac, e que ele trazia inúmeras informações, assim, que ele te virava do avesso, assim, sem nunca ter te visto. E eu disse, isso me interessa. Curioso, né? Curiosidade. Eu disse, quando que é o próximo trabalho? Ela disse, é sábado. Tá. Quando terminar a palestra, a senhora me chama que eu vou lá e vou lá para conversar com ele. E ela disse, não, ou tu vai assistir a palestra, ou tu não vai. Tá, eu fui lá assistir a palestra. E realmente, quando eu vi o primeiro trabalho desta forma, eu já tinha ido para um bando, já tinha visto um monte de coisa, mas não daquela forma que eu estava vendo ali na minha frente naquele momento. Então, mexeu demais comigo. E parece que mudou minha energia por completo. E depois, quando eu conversei com o mentor Kilmac, ele me disse que, numa escala de 0 a 10, eu cheguei lá a 0. Que eu ia aos poucos melhorar e ia sentir quando eu estava em 10. Mas a minha ignorância era tão grande que eu achei que eu tinha que ir 10 vezes lá. Que a cada ida era um. Então eu sempre ia aí buscando, buscando, buscando. Tá. Acontece que o Gilberto nem sempre pôde continuar com o trabalho aqui, a casa foi e eu me vi tendo que assumir a casa. Mas eu não tinha mediunidade, não tinha nada. Eu sempre dizia, eu não via, não cheirava, não fazia nada. Mas eu ia lá de boa vontade. A gente vê como as coisas que são pra gente vêm, né? Bem, bem. Aí o que eu fazia? Eu tinha que passar, porque não, confusões que acontecem com pessoas, entende? Da noite pro dia, todo o corpo mediúnico da casa terminou. Ficou 3 pessoas. 3 pessoas. E naquele dia, só uma foi das 3 que ficou. Que é o Ricardo Fischer, que eu tenho uma admiração gigantesca por ele. E aí e ele foi lá e chamou, não, você me mentalizou, fez a mentalização, ele enxergou em mim, no Paulo, que era nós que tínhamos lá dentro com ele, e ele disse, vem trabalhar. Eu não sabia fazer nada, eu só ia lá assistir palestra há 4 meses. Há 4 meses que eu estava mudando minha ideia. Aí fui, tem que ir, então vamos lá. Nos damos as mãos, fizemos as orações, trabalhamos as pessoas. 2 semanas depois ele me liga, eu não vou poder ir no sábado, arruma alguma coisa para falar. Aí eu fui lá com uma folha que eu baixei na internet, O Poder da Aceitação. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer dessa. Esse dia devia ter enchido a plateia. Sim, sim. E aí eu tava lá, e eu já era músico, eu já convivia com o Paulo. Mas eu tive que falar, é a primeira vez que falasse, eu não tempo que eu não conhecia. E era O Poder da Aceitação. Gente, eu juro que eu tentava segurar a folha. A folha tremia. E tu vê que frase, que título, né? O Poder da Aceitação. Exatamente. Exatamente. E aí eu tremia. Aí quando eu conseguia controlar a folha, as pernas tremiam. E assim foi. Gente, eu fico assim toda segunda-feira antes do início da meditação mundial ao vivo. Faz mais de um ano que eu, mas toda vez. Claro. Né, E aí foi. Aí passou ano, passando. Aí acho que lá por 2009, mais ou menos, eu já tinha feito os cursos de Reiki, porque eu estava entregando por completo o trabalho espiritual, assim, adorava aquilo. Aí fiz Reiki 1, Reiki 2, e aí nós consegui conversar lá, e a gente botou marcas dentro da casa espírita, já começava a fazer o trabalho lá de energização, com o Reiki em cima da... Cara, o trabalho começava às 5 da tarde, terminava às 2 da manhã. Puxa. Não, tá lindo, mas aí começou a minha vontade.
Mal sabia eu que já era mediunidade aparecendo. Mal sabia eu. E aí chegou um momento em que eu ia fazer oração, parece que eu ficava tonto, e aí eu voltava, assim. Nunca desmaiei, nunca nada. Mas a sensação era de uma tontura, assim. Aí foi. Por alguns motivos, esse trabalho teve que ser terminado, né? Que tudo tem início, meio e fim, né? Então chegou no final do ciclo desse trabalho. Aí eu tava em casa sozinho. E aí, cara, foi o negócio mais engraçado. Porque eu sentia a necessidade de rezar. Eu sentia a necessidade. Aí eu ia lá, quando eu sentia aquela aflição tão grande, eu ia lá, me ajoelhava, rezava. Eu rezo ajoelhado não é porque é mais forte a oração. Não. Oração é forte de qualquer jeito, entende? Até de cabeça para baixo. Mas eu sou um ser tão pequeno, que para mim conversar com Deus, eu preciso dizer para mim mesmo que eu não sou nada. Então eu me coloco de joelhos por isso. Porque eu sei a grandiosidade do Criador, entende? Seja arquiteto do universo, seja criador, seja Deus, seja como as pessoas quiserem achar. Mas eu me sinto muito pequeno para eles e eu preciso dizer para mim mesmo, olha, José, baixa a cabeça porque tu é pequeno, então vai lá. E então é por isso que eu faço de olhar. Só que acontecia que eu tinha que rezar de manhã, 2, 3 vezes. De tarde, 3, 4 vezes. De noite tinha que rezar. Então começou a rezar. E chegou um momento que eu disse, tá, vou ter que virar padre. Aí vou pro seminário, vou pro convento, sei lá pra onde tem que ir, fico rezando o dia inteiro. Pronto, acabou o problema. Naquela semana, foi de domingo pra segunda, eu tive um sonho. E eu achei engraçado que nós estávamos no topo de uma montanha, e cercada de árvores. Ali era só grama no topo da montanha, mas tinha ao redor de um monte de árvores. E eu lembro de um monte de coisa, de nós lá resgatando criança, pegando criança e tirando pessoas, assim, de situações muito delicadas. E a gente botou todo mundo em cima naquele cúpula em cima, que vai bem, o helicóptero vai pousar aqui daqui a um pouco. E aí a gente fez uma roda, porque no lar de Juliana nós tínhamos o passe era de mãos, era um passe de correntes. Todo mundo dava as mãos, nós fazíamos oração e foi daquele jeito ali. E eu lembro que eu estava do lado de um senhor muito alto, assim, muito alto. E ele era o coordenador. Ele falava. E ele fez a oração e a gente rezou um Pai Nosso depois da oração. E ele disse, se vocês quiserem saber quem eu me chamo Lázaro. Eu sou um dos trabalhadores que acompanha a Jordelei. Cara, eu acordei naquela hora, peguei um papel, porque sonho a gente esquece, né? Anotei, Lázaro. Só que o sonho eu nunca esqueci. Tá, isso foi na segunda. Na sexta-feira, aquela semana eu rezei um monte também. Na sexta-feira, nós tínhamos um trabalho extra no qual o Gilberto vinha. E o Gilberto fazia um trabalho de psicofonia para receber, através da psicofonia dele, os nossos mentores. Então nós conversávamos com os nossos mentores através da psicofonia do Gilberto. E que é um trabalho que eu quero resgatar agora. Depois a gente fala sobre isso. E aí faltava quem, né? Conversar com o mentor, faltava quem. E eu disse, tá aí, mentor Kimak, eu não vou ter a possibilidade de conversar com o meu mentor? E ele disse, sim, hoje. Ele disse, ótimo, ótimo. Só que não é o Gilberto que vai receber. Eu disse, quem então? Você. É tu mesmo que vai receber teu mentor. Cara, um cara que não sentia, que não cheirava, que não fazia nada. Eu era uma vaca de presépio, né? Uma vaquinha de presépio. Tava ali, só pra enfeitar. E eu não acreditei. Não. Isso é demais pra minha conversão. Mas quando foi no final do trabalho, ele disse, agora vem, senta aqui, sentei na mesa. Ele abriu o meu campo áurico, abriu uma energia, o espírito acoplou, e eu senti, sei lá, um arrepio, alguma coisa. Eu nem sei o que eu senti, porque é um monte de sensações. E não sei nada. E aí começou a surgir lá no fundo, mais profundo da minha mente, que a paz esteja com você. Não, perdão, que a paz esteja com vocês. O que é isso? E repetiu, que a paz esteja com vocês. E eu, da onde tem isso? E eu, que a paz esteja com vocês. E aí começou, que a paz, uma atrás da outra, sem pausa. E eu pensei, será que eu vou ter que dizer isso
Porque eu estava consciente, né? Será que eu vou ter que dizer isso? Tá, eu vou dizer. Que a paz esteja com vocês. Minha voz saiu com outra cor. Não era mais a minha voz. Olha que interessante. Não era mais a voz. Era o ser pensante, Jordelei, ali dentro, mas sem mais poder sobre controlar a sua voz. Né? Mudou o sotaque. E aí começou a vir mais frases, mas foram poucas frases. E aí terminou, e o mentor Kyumak disse, muito bem, meu filho. Nenhum de nós imaginávamos que tu conseguiria falar tanto na primeira vez. E aí, a partir de hoje, toda vez que tu tiver que ir aqui pra frente fazer a palestra, você vai se ajoelhar, você vai rezar, você, independente do que você sinta, você vai erguer-se, vai manter os olhos fechados e você vai falar. Tá, que assim seja. Sexta-feira à noite, né? Sábado, tinha trabalho na casa, que não tem até hoje. O palestrante era o Wagner, uma grande amiga, e grande amigaça, assim. 2:55, ele me liga. Jordelei, não vou conseguir. Vai colocar em prática. Cara, eu cheguei lá e disse, meu Deus do céu, é agora. Aí fui lá pra frente, eu tive que explicar. Porque todo mundo sabia que eu chegava lá e falava, né? E que até ali, de 2003 até 2009, assim, eu já tinha parado de tremer. Eu já conseguia falar bem, então. E aí, porque a prática leva à perfeição, né? Mesma coisa da mediunidade antes. Aí, nesse momento, eu expliquei, ó, ontem aconteceu isso, então, como cavalo bem mandado, eu vou fazer. Achei com muito medo, com muito receio, achando que tudo aquilo só podia ser muita loucura da minha cabeça. Me ajoelhei, senti, acoplou de uma forma como eu não tinha sentido no dia anterior. Levantei com muita dificuldade, eu não tinha força para erguer meu corpo. Levantei, o Espírito falou. Uma hora. Com uma voz muito baixinha, com frases muito pausadas e demoradas. Isso foi 1 hora. E a partir dali começou sempre. E aí que eu comecei, tá, então vamos rezar. Então, e conforme eu vou fazendo o trabalho, vai aumentando, e assim surgiu minha mediunidade. Mas lembra que eu falei que a gente tem que cuidar do desenvolvimento, que às vezes a gente quer uma coisa demais que não dá? Pois isso aconteceu comigo. Porque eu queria muito psicografar. Né? Eu queria muito. Então teve uma época que eu percebi que eu recebia algumas mensagens. E eu parava à noite, fazia o evangelho lá, pegava um papel e ficava esperando. Né? Ia lá, fazia o evangelho lá, ficava todas as noites. Aí eu recebia, às vezes vinha mensagem, às vezes só vinha risco. Mas às vezes vinha mensagem. Até que um dia um espírito chegou para mim, que hoje eu reconheço ele, que é o mentor Ezequiel, que é um dos mentores que me acompanha também. E ele disse, meu filho, a mediunidade que você quer, ela vai surgir na hora certa. Se você forçar agora, você correrá riscos, inclusive de comprometer o seu trabalho mesmo. Porque tu quer de a toda maneira fazer isso. E às vezes quando a gente quer a toda maneira, talvez a gente dê espaço para que outros possam ocupar-se da tua vontade. Na hora certa a gente vem e trabalha contigo. Estou esperando até hoje. O que eu falei para ti antes. Conseguimos ontem, em uma reunião, no nosso querido e amado Lar de Juliana, a possibilidade de voltarmos aos trabalhos de origem do Lar de Juliana, que é um trabalho completamente direcionado com os mentores, para cirurgias espirituais e para a conversa com eles. E vamos começar esse trabalho sexta-feira agora, dia 6, às 19h30. Praticamente vão ser todas as sextas-feiras. Nós vamos fazer um belo trabalho, se Deus quiser. Com certeza. Com certeza. Quem estiver por Santa Maria, um dia passar por aqui, estão convidados. Vou deixar as informações aqui embaixo, então, para o endereço, para quem quiser visitar o Lar de Juliana. Bom, Jordan, eu agradeço muito a presença mais uma vez. Sempre que quiser, é só vir, será um prazer enorme te receber.
E eu espero que você de casa também tenha gostado. Deixe seus comentários, deixe o like no vídeo para que mais pessoas possam ver também. A gente agradece muito a sua presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais. Que a paz esteja com vocês. Abraço, meus irmãos.